Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira das cônicas, que é a elipse. Primeiro, a elipse chama-se cônica porque ela é obtida por um determinado tipo de corte feito num cone. Como aqui o nosso foco é a geometria analítica, não vou perder muito tempo falando disso. Então saibam que ela se chama cone porque ela pode ser obtida cortando-se um cone. Visualmente falando, e você não pode escrever isso em texto em lugar nenhum, uma elipse é uma circunferência que foi achatada. Se você imaginar que você tem uma circunferência que tem o mesmo tamanho na horizontal e na vertical, e você achatar a sua circunferência, o que vai acontecer? Na horizontal, o seu tamanho vai crescer um pouquinho, e na vertical, se você achatar assim, o seu tamanho vai diminuir um pouquinho. E aí você vai gerar uma figura chamada de elipse. A definição formal é um pouco diferente, mas na prática é uma circunferência que foi espremida em algum sentido. E eu vou imaginar inicialmente que eu vou espremer na horizontal. Nesse sentido, para ela crescer na horizontal, ok? Então vejamos, isso é uma elipse. É uma circunferência que nós apertamos nesse sentido, certo? Quando você olha para uma elipse, os elementos importantes dessa elipse são o eixo maior, que é o eixo que cresce quando você aperta, o eixo menor, que é o eixo que diminuiu ao ser apertado, e isso aqui, ó, a distância focal. A distância focal, a distância entre esse ponto F1 e F2, chamados focos, cuja distância chama-se distância focal, é outro elemento muito importante. Por quê? Na definição formal de uma elipse, eu não posso falar que isso é uma circunferência achatada. A definição formal de uma elipse é: a elipse é o conjunto de pontos P, tais que a distância do P até o F1 mais a distância do P até o F2 é um valor constante e igual a 2A, onde 2A, observem na figura, é o tamanho do eixo maior. Então aqui na nossa elipse nós temos elementos importantes: o eixo maior, o eixo menor e a distância focal. O eixo maior, eu quebrei ele em A para a esquerda e A para a direita. Logo, o tamanho do eixo maior, que eu vou preencher aqui, vale 2A. O eixo menor, que é esse eixo aqui, eu quebrei ele em B para cima e B para baixo. Logo, o tamanho do eixo menor vale 2B. A distância focal, eu quebrei ela em C para a esquerda e C para a direita. Logo, a distância entre os dois focos vale 2C. Outra característica importante de uma elipse é a excentricidade, que é uma característica definida por E e calculada por C sobre A. A excentricidade da elipse me diz o quanto essa elipse está apertada ou o quanto ela não está apertada. Esse valor varia sempre entre 0 e 1. E a equação de uma elipse. Todas as vezes que você tiver a equação de uma elipse, nesse caso, com o eixo maior horizontal e o eixo menor vertical, nós teremos como equação para essa elipse x² sobre A², onde A é metade do eixo maior, mais y² sobre B², onde B é metade do eixo menor, igual a 1. Na prática, se você tentar equacionar essa característica, você vai acabar chegando nisso. x² sobre metade do eixo maior ao quadrado, mais y² sobre metade do eixo menor ao quadrado, igual a 1. Essa seria a equação de uma elipse como essa. Outra característica muito importante das elipses acontece quando você observa esse ponto. Observe esse ponto que faz parte da elipse. Se você fizer aqui um triângulo, ou melhor, 2 triângulos sobre esse ponto, você vai perceber que esse tamanho é igual a esse. Como a soma dessas medidas tem que ser 2A, eu posso falar que cada uma delas é A. Você sabe que isso é C e isso é B. Como que você relaciona A, B e C? Pelo teorema de Pitágoras. A² é igual a B² mais C². Então, numa determinada elipse, se você tiver duas dessas informações, você descobre a terceira por aqui, ok? E outras observações sobre a elipse. Primeira, se o centro não estiver na origem, estiver no ponto x0, y0, você vem aqui, ó, e coloca menos x0, vem aqui, ó, coloca menos y0. Fica assim, ó, x menos x0 ao quadrado sobre A² mais y menos y0 ao quadrado sobre B² igual a 1.
Isso acontece se o centro estiver fora da origem. Você coloca no x menos x0 e no y menos y0. Outra observação é que se a elipse não for apertada assim, se ela for apertada assim, ela vai ter o eixo maior na vertical e o eixo menor na horizontal. O que vai acontecer? Você vai inverter o A com o B. Então, nessa fórmula, o A fica embaixo do y, o B fica embaixo do x. Você vai ter x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, e isso é igual a 1. Ufa! É um conteúdo extenso, é um conteúdo um pouquinho complicado, mas aqui tem um resuminho bacana para vocês. Tchau, obrigado, até a próxima.